Vamos então, irmãos, quero convidá-los, sem mais delongas, a abrir nossas Bíblias lá na Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 14. Essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos, nessa sequência expositiva nesse livro, o tema da mensagem é a bênção de Abraão. E como que esse tema, ele é um tema que tem sido distorcido, mal compreendido nos tempos que vivemos, não é? Geralmente quando fala-se das bênçãos de Abraão, as pessoas logo pensam em prosperidade, né? Quando fala-se das bênçãos que Deus deu a Abraão, pensam que aquelas bênçãos, as promessas que Deus fez a Israel, destina de prosperidade a todos, né? Mas na verdade há uma bênção superior do que esta, que a palavra nos apresenta nesse texto. E nessa manhã veremos um pouco sobre isso, o que de fato vem a ser a bênção de Abraão. Eu quero compartilhar com os irmãos nisso. E o que nós vamos ver Paulo aqui apresentando é que as Escrituras, elas testificam que a bênção de Abraão alcançaria todos os que crescem. Então todos os que creem serão alcançados pela bênção de Abraão. Mas que bênção é essa? Né? Que bênção é essa? Então vamos pensar um pouco nisso, a partir daquilo que Paulo nos ensina nesse texto. Quero convidá-los a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor que há de ser lida, pela exposição da mesma, que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir, compreender e crer naquilo que as Escrituras afirmam. Ó Pai, nós te louvamos e bendizemos, reconhecendo que Tu és um Deus perdoador, Tu és o Deus salvador, Tu és o Deus que sustenta nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Gálatas capítulo 3, versículo 6 a 14. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Versículo 6. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Até aqui. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, vamos aqui nos lembrar algo muito importante. Para compreendermos de fato o que vem a ser a bênção de Abraão, é necessário que recordemos aquilo que o apóstolo Paulo já está tratando nos capítulos anteriores da sua epístola. Quando Paulo ele inicia aqui esse capítulo 3, vamos nos lembrar a última mensagem, Paulo vai dizer que a igreja que estava na Galácia, as igrejas da Galácia, elas foram enfeitiçadas pelos judaizantes. No versículo 1 a 5, Paulo ele é bastante claro, ele é bastante enfático nisso. Vocês foram enfeitiçados, vocês experimentaram da graça de Deus, vocês tiveram diversas experiências com Deus a partir de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e como vocês abandonaram o Evangelho. Lembremos que no capítulo 1 Paulo falou: olha, eu estou admirado, eu estou decepcionado, eu estou
realmente indignado. Como que tão precipitadamente vocês abandonaram o Evangelho de Cristo para seguir um outro Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, é um outro Evangelho totalmente diferente. Então vamos nos recordar que os judaizantes, eles perseguiam o apóstolo Paulo, e o livro de Atos nos mostra isso de maneira muito clara. E quando os judaizantes chegaram na Galácia, as igrejas da Galácia, eles diziam: olha, sim, Jesus é o Messias, mas vocês estão esquecendo que existe a lei, e é necessário que se cumpra as obras da lei. Vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam cumprir a dieta judaica, vocês precisam cumprir o calendário judaico, porque se vocês não fizerem, vocês não são participantes da comunidade, do reino, do povo de Deus. Isso são sinais, autentica, e para que vocês sejam realmente salvos, vocês precisam, além de Cristo Jesus, as obras da lei. E Paulo fica indignado com a situação, mostrando-lhes que a nossa aceitação por parte de Deus nos aceita não mediante as obras que realizamos, não é mediante as obras da lei, mas Paulo está argumentando, Paulo está mostrando que nós somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus que nos salvou. Por isso que, olha no capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 16: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo está colocando exatamente isso. Não se lembram que nem mesmo os judeus são justificados pelas obras da lei, os judeus também são justificados pela fé em Cristo Jesus, pela obra que Cristo realizara. Então Paulo está mostrando isso. Ninguém é justificado pelas obras da lei, ninguém vai ser aceito por Deus. A culpa legal contra Deus não nos é tirada por cumprirmos a lei, mas ela é removida. Jesus já pagou o preço na cruz, quando ele morreu, quando ele deu sua vida por nós. E aí então, nesse momento agora, quando nós entendemos isso, o apóstolo Paulo argumentando como é que nós somos aceitos por Deus, como que Deus nos declara justos, Paulo vai nos mostrar agora um exemplo. Ele quer que não somente a igreja da Galácia reconheça isso, mas também os judaizantes, que eram seus opositores. Paulo ele vai agora mostrar o exemplo mais sublime para o judeu. Paulo agora ele vai usar o exemplo de Abraão. Ele vai mostrar o exemplo do pai daquela nação. E Paulo vai argumentar mostrando que Abraão ele foi aceito por Deus não pelas obras da lei, mas Abraão foi aceito por Deus porque Abraão creu na palavra de Deus. Então toda a argumentação de Paulo agora vai caminhar por essa direção. Vamos observar, irmãos, versículo 6 até o versículo 9. O que Paulo nos mostra aqui? Paulo nos mostra que a bênção da justificação alcançam a todos os que creem, assim como Abraão creu. Ou seja, Paulo quer mostrar nesses versículos exatamente o fato de que a bênção da justificação, a bênção de sermos declarados justos, a bênção de sermos aceitos por Deus, ela se faz, a recebemos mediante a fé em Cristo Jesus, a mesma fé que Abraão teve na palavra de Deus. Olha por favor no versículo 6 aí na sua Bíblia. Assim foi com Abraão. Ele usa o exemplo de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E aqui no boletim de hoje, vocês olham no boletim do programa, na leitura bíblica alternada, eu coloquei para os irmãos Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. E esse texto é belíssimo, porque quando Paulo fala no versículo 6, Paulo está se referindo a esse contexto aqui. Um contexto em que Abraão tinha vencido uma guerra, um contexto em que Abraão ele está prosperando financeiramente, um contexto em que Abraão está realmente sendo um homem abençoado por Deus, mas Abraão está profundamente triste. Por quê? Abraão ainda não teve filho. Sarai, a sua esposa, ainda não era mãe.
E imagine, irmãos, no deserto. Até coloquei no Facebook, nas redes sociais, a divulgação de um homem diante a um céu estrelado, exatamente remetendo a esse episódio aqui. Quando Deus ele manda Abraão sair da sua tenda e olhar para o céu, e ali Deus faz a promessa de que Deus daria a ele um filho e a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. E ali Abraão, ele não tinha nada palpável em suas mãos, mas ele creu na palavra de Deus. E por ele crer naquilo que Deus dissera, por ele realmente confiar naquilo que Deus declarara, o que aconteceu? Deus atribuiu isso como justiça. E aí então Abraão, não tendo nada palpável em suas mãos, ele creu na palavra de Deus. Ele realmente confiou naquilo que Deus declarara. Olha aí no boletim, no último versículo. Vamos lá, 2 versículos acima. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro. Quem não vai ser o teu herdeiro? O Damasceno, ok? Não será o teu herdeiro, porque Abraão achou que ele seria o seu herdeiro. Ele fala: não, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Então Paulo aqui, ele está mostrando exatamente isso. Abraão, portanto, é o pai da fé. Abraão, portanto, é aquele que creu na promessa de Deus. Ele creu na palavra de Deus. E irmãos, Paulo continua, voltemos lá para Gálatas, versículo 7. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E é muito interessante isso, porque aqui o apóstolo Paulo está argumentando e mostrando que a fé ela não está contida, ela não é somente objeto para os judeus, mas os gentios também creriam como Abraão creu mediante a palavra de Deus, mostrando que a salvação, o plano de Deus de salvar, não se estende a uma raça, a uma etnia, a um povo, mas a todos os povos da terra, pessoas de todos os povos da terra. Então aquele que crê na palavra de Deus, ele é filho de Abraão. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele também é filho, não somente os judeus que creem, mas também os gentios. Versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, está vendo Paulo argumentando? Anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós somos descendentes de Abraão. Nós cremos como Abraão creu. Nós cremos na palavra de Deus, não é? E aí então continua o versículo 9: desse modo os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. É tão especial isso, irmãos. Sabemos que pela graça de Deus nós fomos alcançados. Como é bom sabermos que a nossa fé é naquilo que a palavra de Deus diz. Como é bom sabermos que nós seguimos aquilo que Deus revela nas Escrituras, não é? E como é bom sabermos que a bênção de Abraão nos alcançou. Então qual é a bênção de Abraão? Fé. Qual é a bênção de Abraão? Cristo. Qual é a bênção de Abraão? É a bênção, irmão, de sermos justificados. É a bênção de sermos aceitos por Deus. É a bênção de sermos redimidos. É a bênção de termos em Cristo Jesus o quê? Sermos perdoados, sermos salvos. É a bênção de podermos fazer parte da família de Deus. E aí, o mundo de hoje pega a ideia da bênção de Abraão como a bênção da prosperidade financeira, da prosperidade econômica. Então, aquilo que Deus disse aos judeus, aquilo que Deus diz a um povo específico e não aos gentios, não é? E aí então, versículo 10 até o versículo 12, Paulo agora vai tratar uma questão séria. Por quê? Os judaizantes, eles diziam que seriam aceitos por Deus mediante as obras da lei. E aí Paulo então vai tratar agora da maldição da lei. Enquanto que no versículo 6 até o versículo 9 nós temos a bênção, aqui no versículo 10 até o versículo 12 nós temos a maldição. Bênção e maldição, mostrando que a fé
em Cristo, a fé na palavra é bênção. A bênção que é dada a todos os que creem. Mas mostra-nos agora a maldição da lei. Vamos olhar o versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio dela. E aqui é interessante observar que o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele vai nos mostrar a maldição da lei. E quando ele nos traz esse ensinamento acerca da maldição da lei, ele vai aqui referir-se lá em Deuteronômio capítulo 27 e 26. E quando Deus dá a lei, Deus fala: maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Então, se você cumpre 3, 4, 5, 6 mandamentos da lei, mas deixa de cumprir um mandamento da lei, você já é o quê? Maldito. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando para os judaizantes, na verdade aos judaizantes: vocês querem se gabar que vocês são cumpridores da lei, das obras da lei, vocês aí pensaram a guarda do sábado, o calendário judaico e a dieta judaica, e vocês se orgulham disso, vocês se mostram mais piedosos, mais crentes, mais dedicados, mais superiores que os demais, mas na verdade vocês não estão cumprindo toda a lei. Se vocês não estão cumprindo toda a lei, vocês são malditos, há uma maldição sobre vocês. E é muito sério isso, irmãos, porque toda postura legalista, ela faz com que aquele que é legalista, aquele que cumpre regras, aquele que cumpre normas, ele começa a se achar melhor do que o outro. Eu sou melhor do que você porque eu faço isso, eu faço aquilo. Você não faz, olha, você não, eu estou um nível acima de você, né? Aí você faz isso, para você ser aceito por Deus, para você chegar ao meu nível, você tem que parar de fazer isso para nós podermos conversar. E aí então, naturalmente, o legalismo ele leva a essa ideia de casta religiosa, né? Essa ideia de casta evangélica. E aí, irmãos, isso é muito sério, porque o que Paulo vai mostrar é que a lei, ela exige a sua observância absoluta. 10 mandamentos, por exemplo, se você deixou de cumprir um mandamento, todos os outros você caiu em infração. Ou seja, a lei, ela exige a sua observância absoluta, e quem não faz está debaixo da sua maldição. Qual é a maldição da lei? A condenação. É você ter violado os mandamentos de Deus. E aí o apóstolo Paulo, em outras epístolas ou em outras cartas que ele escreve, mais para frente aqui também, nós vamos observar, não vou me deter nisso agora, mas nós vamos observar que a lei, o objetivo da lei é mostrar a nossa incapacidade. O objetivo da lei de Deus não é nos salvar. A lei de Deus não salva ninguém. Pelo contrário, a lei nos condena. A lei mostra que nós somos realmente inaptos para fazer aquilo que é a vontade de Deus. A lei de Deus é ruim? De modo algum. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é perfeita, é maravilhosa. Mas a lei, ela tem um objetivo: mostrar-nos insuficientes, mostrarmos que somos pecadores de fato e de verdade. A lei, ela nos ajuda a enxergar aquilo que nós nunca enxergaríamos: a nossa depravação total, a nossa incapacidade total. Por quê? Não pode fazer, a gente quer vai lá e faz. Você coloca uma proibição, aí você vai despertar o desejo de fazer aquilo que é proibido. Qualquer um de nós somos assim, não é? Proíba para você ver. Fala que não pode. Eu quero. Não é, irmãos? Por quê? Porque isso faz parte da natureza caída do homem, né? Da queda. E aí Paulo continua falando, agora no versículo 11 e 12, quando Paulo fala da maldição da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Ele já falou isso outras vezes nessa epístola, agora ele está enfatizando isso. Mas ele fala o quê? O justo viverá pela fé. E aqui quem que o apóstolo Paulo está citando? Qual é o profeta do Antigo Testamento? Abacuque. Abacuque capítulo 2, 4, Deus fala isso.
E é interessante nesse diálogo de Abacuque com Deus, Abacuque chega diante de Deus: até quando, Senhor? Até quando o seu povo vai ser esse povo rebelde, esse povo que não te ouve, esse povo corrupto? E Abacuque está indignado. Aí Deus fala: olha, Abacuque, fique sossegado que eu vou resolver isso daí. Eu vou trazer os caldeus. E os caldeus, os babilônicos, são um povo perverso, é um povo cruel. E Abacuque fica mais em crise ainda. Mas Deus, como? Se o nosso povo está ruim, você vai trazer um povo pior do que o nosso para corrigir o seu povo? Senhor, o que está acontecendo? Não, calma aí, a solução está pior. Abacuque o quê? Nesse diálogo com Deus, ele entra nesse momento de indagação, de tentando compreender a justiça de Deus. Ele quer ver a justiça de Deus realizada. E aí Deus então fala que vai fazer isso. Deus fala que o justo viverá pela fé, o justo viverá confiando na justiça de Deus, na palavra de Deus. Deus responde a Abacuque, e aí depois Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça. E aí ele vai falando, ele vai reconhecendo a soberania de Deus, a justiça de Deus, e Deus, ele fará aquilo que ele bem entender, ele cumprirá seus propósitos. E Abacuque descansa, Abacuque espera em Deus. Tanto é que ele fala antes disso: eu vou colocar na torre de vigia, eu vou esperar, eu vou ver, não é? Então, o justo viverá pela fé, o justo viverá confiando naquilo que Deus diz, esperando em Deus, na justiça de Deus. Mesmo que não entenda, mesmo que não saiba os caminhos que Deus tomará, mas ele confia que Deus agirá com justiça, os propósitos de Deus se cumprirão. E aí, irmãos, nós olhamos para isso e vemos que a centralidade da fé na vida cristã. A vida cristã, no seu início, no seu meio, no seu fim, é pela fé em Cristo. E o que Paulo está tratando é o seguinte: olha, Gálatas, vocês creram no Evangelho, vocês creram na obra de Cristo Jesus, mas agora vocês querem deixar a fé, vocês querem deixar a graça e seguir pela lei, vocês querem viver a vida cristã pela lei? Não! Se nós fomos salvos pela graça de Deus em Cristo, recebemos a salvação pela fé em Cristo, agora a santificação, a vida cristã, irmãos, não é pelas obras. Eu não vou ser aceito por Deus por aquilo que eu faço como meio de salvação, meritório, mas eu sou aceito por Deus por aquilo que Jesus fez, e em Cristo Jesus eu sou capacitado dia a dia a obedecer, a amar a Deus. A nossa obediência a Deus não é uma obediência de cabresto. A nossa obediência a Deus não é uma obediência impositiva, no sentido de ser reprimido, de ser coagido, não. A obediência a Deus, ela é resultado de um amor a Ele, de um desejo de agradá-lo, um desejo de viver para a glória dEle. E então, por que eu sigo a Cristo? Por que eu leio a palavra? Por que eu vivo em comunhão com a igreja? Por que eu valorizo a igreja? Não é pelas obras. Não é para eu preciso garantir minha salvação. Não, eu faço isso porque já sou salvo e a graça de Deus me sustenta, me dá condições de prosseguir. E eu venho aqui por alegria, por amor a Cristo Jesus. Eu vivo a vida cristã. Então Paulo está mostrando que a centralidade da fé na vida cristã, no seu início, no seu meio, no seu fim. Ele cita Abacuque, por isso então que ele fala: a lei não vem da fé. Ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Ou seja, a lei é incapaz de nos dar vida. Se você confia a sua salvação nas suas obras, e Paulo está mostrando nos 10 antes isso: olha, se vocês confiam que vocês vão ser aceitos por Deus pelas obras que vocês realizam, vocês já estão malditos. E aí então agora no versículo seguinte, do 13 ao 14, Paulo vai nos mostrar aquele que se fez maldito por nós, aquele que recebeu a maldição da lei. 13 a 14, Cristo se tornou maldito em nosso favor, para que recebêssemos a bênção de Abraão. Então, Cristo, e aí Paulo vai falar no versículo 13, olha o versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. É extraordinário isso, irmãos. Como que Cristo nos resgata dessa maldição? Como que Cristo nos tira de um estado de condenação, de escravidão ao pecado, dando a sua vida. E ser pendurado no madeiro, aqui o apóstolo Paulo está citando Deuteronômio capítulo 21, 22 e 23, que fala assim, Deuteronômio 21, 22 e 23: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto,
e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Assim não contaminarás tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança. E a morte de Cristo Jesus ter sido crucificado numa cruz, ter sido pendurado no madeiro, isso não foi uma questão ocasional, mas isso é uma expressão máxima da maldição que havia sobre a humanidade, sobre o homem caído, e a obra que Jesus fez para redimir o seu povo. Então, maldito foi Cristo Jesus ao ser pendurado no madeiro, ele se fez maldito em nosso lugar. A maldição que viria sobre nós foi colocada em Cristo. Ele pagou a dívida, ele cumpriu a lei de Deus, ele deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos redimir. Ou seja, porque nós não somos mais hoje amaldiçoados? Porque não há mais maldição em nós? Porque não existe maldição hereditária para os salvos em Cristo? Porque Cristo já carregou sobre si toda a maldição. Não há mais maldição. Por isso que em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nós somos crucificados, sepultados e ressuscitamos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos nova criatura, não há mais para nós maldição. Em Cristo Jesus nós somos aceitos, nós somos justos, nós somos santos em Cristo, nós somos perfeitos em Cristo. E isso é muito interessante porque há essa, digamos, talvez a palavra não seja dualidade, mas essas duas realidades, ao mesmo tempo que nós já somos novas criaturas, nós somos benditos, nós somos santos, nós somos justificados, nós somos aceitos por Deus, mas ainda vivemos num mundo pecaminoso, a nossa carne pecaminosa, e essa luta do Espírito contra a carne que Paulo vai falar um pouco mais à frente. É extraordinário, irmãos. Essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é maravilhosa, porque ela nos ajuda a entender a nossa luta, a nossa crise, a nossa batalha do dia a dia. E aí então Paulo está mostrando o seguinte, Paulo está mostrando que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais maldição. Irmão, isso aqui é para nós darmos um glória a Deus, isso aqui é para nós vibrarmos e comemorarmos, porque não há mais culpa, não há mais culpa. Todos os nossos pecados do passado, presente e futuro já foram pagos, já foram perdoados. Isso é maravilhoso. Para pensar um pouco nisso, nas implicações da tua vida no dia a dia. Pare para pensar um pouco na vida cristã, na vida nova, vida que Deus te deu em Cristo para viver. A obra de Jesus é completa, suficiente. Amém. Não é maravilhoso, irmãos? Aí veio os judaizantes. Vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam cumprir a dieta judaica, vocês precisam cumprir o calendário judaico. Paulo fala, para! Jesus derrubou o muro de separação. Nós somos aceitos por Deus para aquilo que fazemos, nós somos aceitos por Deus para aquilo que Jesus fez. E agora a nossa vida em Cristo é uma vida nova de amor e obediência a Deus, de um coração grato, de um coração que o louva, que o glorifica. E aí, isso é tão interessante porque aqui no começo, a gente está no primeiro século, a gente está na metade do primeiro século. Ainda há aquela tensão entre o judaísmo e o cristianismo, e cada vez mais vai ficando claro que o cristianismo não é uma inovação do judaísmo, mas é o cumprimento daquilo que Deus profetizou, daquilo que Deus deu a Abraão no judaísmo, mas agora o cristianismo é uma nova realidade, uma nova aliança, a qual todos os povos da terra serão alcançados em Cristo, o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Todos nós que cremos em Cristo somos filhos de Abraão. E aí não temos a visão distorcida da teologia da prosperidade, nós temos a visão bíblica. Qual é a bênção de Abraão? É a bênção da salvação, irmãos. É a bênção de sermos aceitos por Deus. É a bênção de crermos em Cristo Jesus. Essa é a bênção. E existe bênção maior do que essa, irmãos? Não. Não existe. Não existe. Não é? Então, Jesus ele recebeu a maldição da lei. Recebemos pela fé a bênção prometida a Abraão por meio da obra de Cristo. Pela fé recebemos a promessa do Espírito pela fé. Ele fala exatamente isso. Olha o versículo 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Como que os gentios são alcançados pela bênção de Abraão? Em Jesus Cristo, bem como também os judeus são. A fim de que recebêssemos a promessa
do Espírito pela fé. É a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Então, meus amados irmãos, que nós possamos viver a vida cristã não como um peso, não como uma imposição religiosa, mas possamos viver a vida cristã confiando na obra de Deus, confiando na ação do Espírito Santo de Deus, confiando na presença de Cristo Jesus em nossas vidas, confiando na soberania de Deus, nosso Pai. Amém. Amém? Vamos orar? Quero convidá-lo a fechar seus olhos. Se você ainda não tem segurança dessa bênção, você pode ter. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados e coloque sua confiança em Cristo Jesus e siga Jesus Cristo conosco. Se você ainda não é batizado, se prepare para o batismo, porque não tem alegria maior do que essa. Obrigado, Pai, pela salvação. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor, que é maravilhosa. Ó Pai, querido, agora que vamos dividir em classes, que seja um momento também bom de estudo da palavra do Senhor e possamos cumprir a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Boa escola.